Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Bárbara e eu sou do Brasil. Esse é o canal que vai te ajudar a melhorar o seu português através de vídeos imersivos no idioma português. Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou te explicar o que significa a expressão "pois é". Você já ouviu essa expressão? Em português brasileiro, essa expressão é muito comum. Nós falamos isso sempre. Então se você ainda não ouviu, você vai ouvir com certeza, para te ajudar a entender o que significa a expressão "pois é". Eu vou te contar 3 pequenas histórias. Ou seja, eu vou te dar 3 exemplos, que vão ser 3 histórias curtas, pequenas, para que você consiga entender como e quando nós falamos "pois é". Ok? Mas, antes de você entender o que significa, é importante a gente olhar para a pronúncia. Quando nós estamos falando no dia a dia, essa expressão, nós juntamos a palavra "pois" com a letra "é". Então, nós juntamos isso. E a pronúncia, ela fica "pois é", "pois é". A gente escreve "pois é", mas nós falamos "pois é", "pois é". Ok? Essa é uma dica para você soar um pouco mais natural quando estiver falando essa expressão. Ok, então vamos agora entender o que significa isso. Primeira história. Nessa história, a gente tem a Maria. A Maria é uma senhora de uns 60 e poucos anos. Ela foi até o supermercado. Ela queria comprar algumas frutas, bananas, maçãs, peras. Ela queria comprar frutas no supermercado. Quando ela chegou lá e olhou todas as frutas, ela percebeu que o valor das frutas estava muito alto, ou seja, as frutas estavam caras. Não era um valor baixo, não, era um valor alto. A Maria, então, percebeu que se ela quisesse comprar frutas, ela ia ter que gastar muito dinheiro, porque o valor estava caro, as frutas estavam caras. Então, a Maria ficou bem brava. Ela começou a falar: "Nossa, mas essas frutas estão muito caras. Eu não vou comprar. Eu não tenho tanto dinheiro para comprar essas frutas. Elas são muito caras". Então, quando a Maria estava reclamando, ou seja, falando que isso era algo ruim e que ela não gostou do preço das frutas, tinha outra mulher do lado da Maria. Essa mulher se chamava Joana. Joana então escutou a Maria
com muita raiva e muito brava, porque ela não gostou do preço das frutas. A Joana, então, ouviu o que a Maria falou e a Joana também achava que as frutas estavam muito caras. A Joana olhou para as frutas e também pensou: nossa, essas frutas estão muito caras. Então, quando a Joana ouviu a Maria, a Joana falou para Maria: pois é, essas frutas são muito caras. Eu também não vou comprar. Ou seja, quando a Joana falou: pois é, as frutas estão muito caras, a Joana estava concordando com a Maria. Ou seja, ela pensava igual a Maria. Então ela concordou. O que a Maria estava falando, que as frutas estão muito caras, era a mesma coisa, era igual o que a Joana pensava. Então, o pois é significa que elas têm uma opinião igual, elas pensam igual, segundo a história. Nessa história, nós vamos falar sobre o aniversário da Marcela. Bom, a Marcela preparou a festa de aniversário dela. Então, ela convidou alguns amigos, ela comprou o bolo, comprou alguns salgados, alguns refrigerantes, ela decorou a casa dela para a festa de aniversário dela. Então, ela preparou essa festa e convidou alguns amigos. Ela convidou 4 amigos. Mas um desses amigos não foi na festa. Ele falou que não iria conseguir ir. Ele tinha outro compromisso, ele tinha outra coisa para fazer, então ele não iria na festa. A Marcela ficou bem triste. Ela queria muito que ele estivesse na festa dela. Esse amigo se chamava José. Então o José não foi na festa. Mas outro amigo da Marcela foi, o Mateus. O Mateus foi na festa da Marcela. E ele perguntou para a Marcela: Marcela, cadê o José? Ele não vem? A Marcela então falou: não, ele falou que não ia conseguir vir, então ele não vem. O Mateus então ficou um pouco bravo, chateado, e falou para a Marcela: pois é, ele também não foi no meu aniversário. Aqui, pois é, quando o Mateus fala, pois é, o José também não foi na minha festa de aniversário, quer dizer que ele entende a Marcela. Ele tem uma empatia pela Marcela, porque aconteceu a mesma coisa com ele. O José também não foi no aniversário dele. Então, de certa forma, eles estão passando pela mesma situação. Então, ele sabe como é triste quando o José não vai na festa de aniversário. Então, ele fala para Marcela: pois é, ele também não foi no meu aniversário. Então, ele tem uma empatia, ele pensa, ele sente igual a Marcela. Então, pois é, ele também não foi no meu aniversário. É algo triste, é algo que deixa eles chateados, mas é o que aconteceu. O José não foi. Fazer o quê? Pois é, ele também não foi no meu aniversário. Agora nós vamos para a terceira história.
Nessa história, nós vamos falar sobre dois amigos, o Ricardo e o Pedro. O Pedro foi fazer uma entrevista de emprego, ou seja, ele quer um emprego e ele foi falar com a pessoa que está contratando, quer pessoas para trabalhar com ela. Então, ele foi falar com essa pessoa para tentar conseguir um trabalho. Ele foi para uma entrevista de emprego para falar sobre ele, para ele entender sobre esse trabalho, para ver se talvez ele possa começar esse trabalho. Nessa entrevista de emprego, Pedro não foi muito bem, ele foi mal. Então, ele pensa que ele não vai conseguir o trabalho, ele não vai ser contratado. Então, ele não foi bem na entrevista. E bom, depois da entrevista, o amigo dele, o Ricardo, perguntou para ele: "E aí, Pedro, como foi na entrevista?" E bom, ele estava um pouco triste, chateado. Então ele respondeu: "Pois é, acho que eu não fui muito bem. Acho que eu não consegui o emprego. Eu não consegui esse trabalho." Ou seja, aqui o Pedro usou "pois é" para começar a falar sobre algo. E que foi algo triste, foi algo que não foi muito legal. Então, o "pois é" aqui, ele serve para você começar a falar sobre algo. E o que você vai falar é algo que a pessoa que você está conversando sabe o que aconteceu. O Ricardo sabia que o Pedro iria para uma entrevista. E no momento que o Ricardo perguntou para o Pedro como foi a entrevista, então o Pedro falou: "Pois é, então, essa entrevista não foi muito boa." Então, pois é, ele funcionou como uma maneira de iniciar o assunto, falar sobre algo que o outro, que o Ricardo, sabia. Ele sabia sobre essa entrevista. Aqui, o "pois é" pode ser igual, por exemplo, no inglês, well. Well, it wasn't so good. Pois é, não foi muito bom. Entende? Então aqui é para você começar e explicar, falar sobre algo que a outra pessoa sabe, que a pessoa sabe que você fez, por exemplo, a entrevista de emprego. Então, para você entender 100% o que significa "pois é", a gente pode comparar com o inglês. Lá na primeira história, quando a Maria não gostou do preço das frutas e a Joana também não gostou, e a Joana falou: "Pois é, essas frutas estão muito caras." Em inglês, a gente poderia falar que o "pois é" tem o mesmo sentido, por exemplo, de "Yeah, yeah. These fruits are so expensive." Yeah, eu concordo com você. Isso é verdade. Pois é, essas frutas estão muito caras. No último exemplo, como eu falei, o "pois é" para iniciar, para você começar a falar sobre algo que aconteceu e que a pessoa sabe sobre isso. Então, a gente poderia falar que o "pois é" é similar com "well." Well, it wasn't so good, por exemplo. Ok? Espero que você tenha entendido o significado de "pois é" e que você possa
utilizar essa expressão a partir de agora. Então, faz o seguinte: escreve aqui nos comentários uma frase usando a expressão pois é, ok? Escreva aqui nos comentários uma frase usando a expressão pois é. E não esqueça de dar um joinha, de dar um like aqui no vídeo e de se inscrever no canal. Muito obrigada pela sua atenção. Até o próximo vídeo.